Olá pessoal, estamos iniciando mais um podcast Gramado Talks, direto aqui do Coworking Gramado, no finalzinho da rua São Pedro 1450, e você pode alugar salas aqui pelo período que você quiser. É só entrar no site deles, aliás, no Instagram deles, no CW Gramado, lá tem todas as informações. Um abraço para o Éder Mapelli pela parceria. Minha convidada de hoje é a diretora executiva do Sinditur Serra Gaúcha, Lisa Gottschalk. Lisa, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço, Kaique. Bater um papo sobre a atuação do Sinditur, também o Flutua completou um ano, né? Essa ferramenta aí bacana aí que está dando diversos dados informativos importantes para a nossa região, né? A gente está muito feliz com esse um ano de Flutua. A gente está flutuando aí pelas informações. Conta um pouquinho o que é o Flutua, para as pessoas que ainda não sabem. O Flutua é uma plataforma inteligente que trabalha os dados da hotelaria. A partir dos dados desse setor, a gente consegue mapear como vai estar o movimento turístico da cidade e da região. Com essas informações, a gente trabalha também a análise de dados para os setores da gastronomia e dos atrativos turísticos. Então, como a hotelaria é um meio de hospedagem regular, a gente trabalha através desses percentuais como vai estar a cidade. E aí a gente sabe se vai ter mais turistas casais, mais famílias, de onde eles vêm, quanto tempo eles ficam. E quem preenche esses dados? Que não é o hóspede, né? Não, esses dados não são preenchidos. A gente faz uma integração com os sistemas de gestão dos hotéis. Eu brinco que é como se a gente fizesse uma integração com o coração do hotel e a partir de todas as veias a gente conseguisse identificar como é que está a movimentação. Então todos os hotéis têm o Flutua instalado no seu sistema? A gente faz uma integração e a partir dessa integração é como se a gente jogasse para a nuvem, né, para o Flutua, e aí a gente consegue fazer a mapeação desses dados, mas sem conseguir identificar de onde eles vêm. Então eu não consigo saber quais são os dados do turista do hotel X, Y, Z. Eu consigo saber que teve turista na cidade, que era casal ou era família e que veio de tal destino. Ah, tá. Você não sabe o nome. Não são dados identificáveis. Mas você sabe a região que vieram, né? Sim, sim. São de São Paulo, são do Rio, são do Isso Nordeste? mesmo, isso mesmo. Entendi. O foco do projeto é exatamente esse, a gente conseguir trabalhar como que está se comportando cada um dos destinos emissores para Gramado e região das Hortênsias. Mas visualizar se o destino São Paulo está vindo mais em determinado mês é o que faz com que a gente tenha mais assertividade de projetos, ações, desenvolvimento. E são todos os hotéis da região ou só os que são filiados ao Sinditur? Não, na verdade a gente tinha uma ideia lá quando a gente identificou enquanto o Sinditur que a gente queria dar foco total ao projeto, que nós tínhamos um sonho de alcançar o Flutua com um ano com 30 empresas. Porque a gente não está falando de um preenchimento, né, que alguém preenche os dados de tanto em tanto tempo. A gente está falando de um sistema que integra no coração das empresas. Então, a gente tinha a ideia de conseguir fazer a integração com 30 empreendimentos. Então, passou também por a gente ter um contato direto com cada um dos gestores, só pode entrar no Flutua depois que eu visito o empreendedor para conseguir fazer e traduzir que ele, né, entenda como é que a plataforma e se sinta confortável também em ter os seus dados, né, extraídos para um banco de dados que é de uma entidade representativa. Mas a ideia de ter 30, hoje são 84 hotéis. Em um ano vocês conseguiram quase o triplo. Quase o triplo. E esses hotéis todos são filiados ao Sinditur? Todos são sócios, Então os que não são não entram no futuro? Em tese não, mas é que a maioria das empresas acaba sendo associada justamente para conseguir fazer a integração. E esse projeto é tão inovador que inclusive o Sebrae Rio Grande do Sul trabalha conosco para divulgar o projeto e o Sicredi Pioneiro aqui também é nosso apoiador, e o Sebrae ele dá treinamentos a partir do Flutua. O projeto não é somente analisar as informações, é o que eu faço com elas. Porque é muito legal a gente ter dados de como é que está o turismo e o que eu faço com essa informação. Então o Flutua passa também por saber o que fazer com a informação alcançada. E o que vocês estão fazendo com essa informação? A gente trabalha essas informações justamente para conseguir facilitar a gestão do empreendedor. Então, o trabalho que a gente está fazendo com o Sebrae é mapear o destino que mais traz turistas para determinada época e a gente utilizar as redes sociais, marketing, tráfego pago justamente para essas regiões, porque a gente sabe que eles vão estar aqui. Da mesma forma, a gente faz treinamento com os atrativos e com os restaurantes. Ao invés do restaurante jogar
Google Ads para todos os locais, ele joga para aqueles locais que ele sabe que está vindo público. Então, ele já tem uma taxa de conversão muito maior a partir dessa informação. E dentro desse um ano, quais foram os dados que vocês identificaram mais importantes? Olha, nesse período agora das enchentes, Rio Grande do Sul é o destino que mais traz turistas para cá, né? São Paulo é um... Isso até hoje? Até hoje. Hoje, São Paulo, isso foi uma informação que a gente ficou trabalhando muito para ver se tinha alguma dificuldade do próprio cadastramento dos hotéis, mas não, porque São Paulo, mesmo com a dificuldade do aéreo, se manteve. E a gente tem muito paulista vindo para cá, porque é um destino muito querido por eles. E isso é uma das informações mais estratégicas, não somente pelo aéreo, mas por saber que o paulista deseja a cidade. Não teve queda no movimento dos A gente teve queda, mas continua um percentual bem significativo. A gente está falando de, dependendo do mês, 15%, 16% depois das enchentes, né? Então, o primeiro lugar é Rio Grande do Sul, depois São Paulo, mais do que Santa Catarina? Depende o período. Santa Catarina e São Paulo ficam muito próximos. Então, nesse período que nós estamos agora, a nossa movimentação principal é Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Catarina e São Paulo, Nesse período nós não temos turistas de outras regiões ou temos mais Temos percentual pequeno, mas temos de todas as regiões do país. Nordeste é um destino muito importante para nós, porque é um público que fica mais dias. E aí a gente consegue mapear pelo Flutua. Eu quero analisar o público que fica 5 noites ou mais. Aí a gente faz essa análise direto no sistema e ele traz as informações de quais são os destinos que ficam esse período. E nesse período nós estamos com ocupação de quantos dias nesse público que nós estamos tendo? Desse período agora? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo? A média, a gente daí trabalha por período, né? A média está ficando em 2, 3 noites. E quando é Nordeste, é 5 noites? 4, 5 noites. O pessoal fica mais tempo? Fica mais tempo. Entendi. São quantos hotéis que nós temos aqui na nossa região? Ao todo, você tem ideia? Em Gramado a gente tem 216, né? A região das hortênsias como um todo a gente tem cerca de 300 empreendimentos. O que acontece muito no setor, e aí a gente tem uma dificuldade de ter um número 100% atualizado, eu sempre gosto de trazer esse exemplo que acaba clareando um pouco mais do que acontece na operação. Quando um gestor ele possui o seu empreendimento e em determinado momento ele faz o arrendamento, que é quando a gente loca o hotel para outra empresa ou, enfim, outra gestão, muitos deles não fazem a baixa do CNPJ. Então, a gente tem duplicidade, triplicidade em determinados locais, em determinadas empresas por conta disso. Entendi. E se a gente vai mapear daí por endereço, daí a gente consegue identificar. Os nomes não são os mesmos, então só conhecendo realmente o mercado para ter certeza de que está em duplicidade. E apesar de termos aí cerca de 300 hotéis, esses 84, ele já dá uma base sólida de retorno? Quando a gente imaginou aqueles 30, a ideia não era um número de 30 por nada. Era a gente ter empresas que fossem pequenas, empresas que fossem médias e empresas grandes. Eu brinco que o Flutua tem a menor empresa da região e a maior empresa da região. Então, a gente tem uma quantidade de empresas significativa, mas ao mesmo tempo de diferentes nichos. A gente tem aqueles que trabalham com categoria upscale, mid-scale, outros que são economy, e a gente vai trabalhando. Muito se fala das estrelas, né? E aí a gente tem todos os tipos de empreendimento no Flutua. Então, por amostragem vocês conseguem. Por amostragem como funciona uma pesquisa, né? E E depois que a gente chegou ali na marca dos 30, 40 empreendimentos, quase não muda depois que a gente faz a integração de novos, porque a gente busca dado passado, né? Então, quando a gente faz a integração de mais uma das empresas, a gente tem o banco de dados atualizados do passado também. E a gente não sente, assim, tanta diferença. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, que sempre foi uma polêmica essa questão. Gramado divulgava que 8 milhões de pessoas passaram por Gramado em 2023, com base no pedágio, que a gente sabe que isso são dados completamente irreais, não pode dizer que 8 milhões de pessoas passaram por Gramado como se fossem só turistas, porque moradores, pessoas passam ali direto. Eu acho que vocês sim têm condição de dizer quantos turistas realmente tivemos em Gramado em 2023. Você tem esses números? Olha, é um pouco difícil, ainda mais porque a gente ainda não tinha toda essa amostragem lá no ano passado, mas em breve a gente vai conseguir ter essa informação mais precisa, né? Claro, para chegar num aproximado. O que acontece do pedágio é que é um número muito antigo, que é utilizado historicamente da mesma forma.
eles fazem o redutor, aplicam o redutor, analisam quantidade de ônibus, por exemplo, mas mesmo assim é um número muito expressivo. Aí a gente precisa entender o que é turista que realmente fica na cidade, né? Ou aquele que está só de passagem e aqui foi só um De curto repente, no espaço final de tempo. desse ano, sim, vocês vão ter. Se A bem que é gente- um ano atípico, né? É um ano atípico. A gente está, inclusive, fazendo algumas atualizações no sistema para conseguir identificar o tempo de antecedência da compra. Para saber, compra o Nataluz em qual mês, né? Para a gente conseguir trabalhar a região melhor a partir disso. Uma coisa muito legal do Flutua é que a Brigada Militar de Gramado utiliza a plataforma para saber quando precisa chamar mais efetivo. Olha só. Então, ele já passou daquilo que a gente imaginava para a gestão das empresas, né, do setor que a gente atende, já alcança até o meio público. A gente avisa, inclusive, Secretaria de Trânsito quando tem muito movimento, que a gente precisa de mais pessoas nas rótulas para não ficar trancando. Então, é um trabalho muito estratégico, assim, Entendi. da entidade e, consequentemente, do projeto. E quem inventou o Flutua? Olha, foi uma construção da diretoria. E aí a gente foi trazendo a ideia de vários gestores, mas a gente criou pelo Sinditur mesmo. Não é um aplicativo que vocês viram e adaptaram, não. Foi uma criação inédita. Criação inédita. Do zero. Do zero. Foi bacana. bem difícil, assim, o projeto ter se iniciado, e eu brinco que ter um projeto do zero é muito bom, mas ao mesmo tempo a gente passa por muitas dificuldades para conseguir traduzir o que a gente quer. E o Flutua nasceu porque na pandemia nós e todas as entidades a âmbito nacional fazem pesquisa através de Google Forms, Microsoft, enfim, outros canais, e colhem as informações que são respondidas pelos empresários. No nosso caso, enquanto região, a gente encaminhava para os gestores os questionários e deixava eles um prazo de 2 dias para a resposta. O que acontece muito no setor e isso era uma coisa que para mim, enquanto executiva, era muito difícil conseguir traduzir. Olha, eu acredito veementemente nesse número. E aí, enfim, era difícil. E aí a gente começou, mas como que a gente poderia alcançar essa informação e ter certeza do que a gente está falando? Só se a gente conseguisse fazer a integração direta. E aí existem plataformas que trazem a informação com busca no Google ou com informações de quem possui aquele tipo de empresa. Exemplo, os dados da Booking são daquelas informações que tem na Booking. Os dados da CVC são os dados que são dos parceiros da CVC. E tá tudo certo. Só que a gente não tinha algo que pudesse comunicar com o todo. E aí o Flutua nasce justamente por o Sinditur ser uma entidade representativa, então o nosso foco é gestão mesmo, não é fins lucrativos, como essas empresas da iniciativa privada têm, né, como objetivo. E aí a gente conseguiu traduzir para elas o que nós queríamos. E elas começaram a fazer com que isso fosse possível. Então a gente tem hoje 16 sistemas de PMS que a gente faz a integração. São 16 empresas diferentes que a gente disse, olha, a gente quer fazer isso, vocês confiam em nós. E essas empresas são as que são fornecedores dos hotéis, mas o nosso contato é direto com o hotel. Então, como funciona o Flutua na prática? A gente apresenta para o hoteleiro, ele dá o ok e aí a gente começa a integração direto no sistema dele, que a gente já fez todo o movimento para conseguir entender como que seria a extração correta, a extração desses dados, né? E é bom que vocês vão atualizando, né? A partir do... O sistema atualiza todos os dias, então não é mais, eu tenho uma informação que estava X%, mas essa informação é de quando? E eu brinco assim, a ocupação é um número, mas a gente tem que trabalhar muito para a hotelaria, o RevPAR e a diária média. O que é mais estratégico? Eu ter todos os apartamentos lotados e 20% deles eram cortesia, ou eu ter 50% dele com movimento e o meu ticket ser mais alto? É isso que a gente quer traduzir para o Flutua. O que é mais estratégico para nós? Número por número não nos diz nada. É só um número. Sim. O que eu tenho, né? O que eu posso fazer com ele? É isso que é o foco do projeto. E a partir desses dados vocês conseguem ajudar, por exemplo, os outros setores de parques, gastronomia, sim, toda a cadeia turística? Todos os atrativos da região, a gente tem 2, 3 atrativos só que não são associados nossos, mas todos os outros utilizam e eles usam diariamente. É muito legal quando a gente faz os encontros assim com o Sebrae, os treinamentos,
Eles dizem, olha, mas aí tu olha dessa forma aqui, porque eu fiquei olhando essa noite, eu olhei semana passada, olhei hoje de manhã cedinho, e o Flutua traz a informação de quando foi atualizado. Ele atualiza normalmente entre as 7 e as 9 da manhã. Então, todos os dias a gente tem É o um dado. site, é um aplicativo, como é que a pessoa É uma sabe? página na web, Não é? que a gente ela foi feita dentro da Microsoft Power BI, então o nível de segurança é o melhor que existe no mundo, e aí os associados têm um acesso Só específico. associados? Somente associados. Vocês não pensam em abrir isso para o público? Por enquanto não, a gente está fazendo uma ampliação do Flutua. Nesse primeiro ano a gente teve questionamentos do próprio Sebrae, porque eles acreditam que esse projeto é o grande projeto e é a inovação a nível de turismo e tecnologia no país. E aí, com a parceria do Sebrae, a gente está expandindo para outros destinos. O Vivinho é um deles, e em Minas Gerais a gente está em contato com as Montanhas Capixabas para poder levar um Flutua para lá. Mas, por exemplo, a Prefeitura de Gramado tem acesso Não. aos dados? Não tem. Não. Mas eles podem solicitar e vocês... Política de boa vizinhança, assim, a gente acaba encaminhando as informações quando tem alguma coisa em específico, quando eles nos questionam, assim, como a imprensa, enfim, a gente vai compartilhando assim que é possível, mas esse acesso de visualizar diariamente é somente para as empresas que a gente tem a representatividade, né? Como é que foi a ocupação hoteleira de Gramado em julho, que foi um mês bom, né, diante de tudo que a gente viu, e como é que tá agora? A gente pode olhar. Que bom. Vamos lá. Vamos lá. Ó, o período do ano de 2024 a gente está com cerca de 35% de ocupação. O ano todo. O ano. E julho, tem como saber? Uhum. 35% é pouco, né? Pouco. Para quem está em setembro já, né? Sim. A média, você tem noção de quanto é? Depende o ano, né? Quando não é um ano atípico, 60%. 50 e poucos por cento. Isso é julho? Julho. 42%. Isso é o que demonstra no Flutua. E agora nós devemos estar com uma ocupação bem menor, né? Vamos olhar. Vamos ver o mês de agosto como foi, né? A gente está no segundo dia de setembro. Setembro não dá para ver ainda. A gente consegue ver a previsão. 40. 40 em agosto e a previsão de Previsão setembro. em setembro, vamos lá. Que bacana esse sistema. Você tem... Não é no achismo, né? Não é tudo- mais no chutômetro. É. O setor tinha essa dificuldade, né, de sempre ser algo, acho que tá tanto, ou o fulano disse que tá tanto. Só que em determinados momentos, algum gestor pode estar lotado, só que isso não quer dizer que a cidade também esteja. Ou o contrário. Às vezes pode ser que em algum empreendimento esteja com uma ocupação baixa e a cidade, no geral, está com uma ocupação melhor. 23% o mês de No setembro. dia de hoje, né? Então, a atualização aqui a gente consegue visualizar a hora que foi atualizado. 23% hoje. Hoje. Mas e a previsão para o mês? Não, essa é a previsão do mês. Os 23% de ocupação bem baixo, né, para setembro. Pro mês. Aham. Quer dizer, a gente está no segundo dia. As pessoas estão deixando para reservar mais próximo da data. Então, esse número tende a aumentar. E qual é a previsão para a partir de outubro? Outubro, período do Natal Luz, de outubro a janeiro. Olha, ainda é muito cedo para a gente ter essa informação, porque as pessoas estão deixando para reservar mais próximos. Acredito eu, pelo A todo o expectativa histórico, do né? mercado, de vocês. Por todo o histórico, a gente acredita que vai ter uma ocupação melhor assim que realmente o aeroporto voltar a funcionar. Sim. Mas hoje a gente tem de previsão, vamos olhar juntos. A gente tem alguns atrativos que inclusive dizem, olha, a gente analisa como é que vai estar a previsão do final de semana com a hotelaria e depois eu consigo entender no meu próprio BI como que está a ocupação do meu atrativo. E aí eu sei que, olha, se está 50% na hotelaria no final de semana, para mim vai chegar a X visitantes. E eles começam a fazer essas análises. Cada hotel faz de acordo com a sua experiência, né? Com a sua expertise. Claro. Né? E aí a gente tem, e é o que a gente estava conversando agora, né? Depende muito do que a gente busca. A gente busca a ocupação por si só, né? A gente tem um percentual de cerca de 30% já vendido. Só que o Flutua só traz as informações do que a gente já tem confirmado. Então não é procura, é efetivação de compra.
Então já vendido 30%. 30% por Mas, período. mas a previsão de vocês, expectativa, você acha que vai passar dos 50%? Vai sim. Vai passar dos Vai 50%. ser melhor do que julho, então. Sim, acreditamos que sim. Ainda mais que daí, assim, o aéreo tá com um preço bom principalmente para os nossos principais emissores, né, que é São Paulo. Então a gente está com um aéreo bom quando retornar o Salgado Filho. Hoje a gente tem uma dificuldade de aéreo por Canoas e Caxias, mas com a volta do Salgado Filho a gente vai ter um grande movimento. Assim acreditamos e esperamos também, né? Sim, com certeza. Precisamos também. Precisamos, né? Como é que tá o índice de fechamento de hotéis nesse período, Lisa? O pessoal está Olha, conseguindo segurar ou está fechando muito hotel? é difícil até algum empreendimento que acabe encerrando as atividades porque ele acaba fazendo arrendamento, né? Então, para a hotelaria é mais complexo essa informação, assim, para outros setores, dependendo da localização, fecha-se um restaurante ou uma loja, cria um outro mercado completamente diferente. A estrutura do hotel é diferente, então não tem muito como ser outro tipo de negócio ali naquela casca, né? Então, esse número a gente não trabalha muito, a gente vai analisando conforme vai tendo essas trocas de gestão. E essas trocas, vocês têm também essas informações? Tem, mas não sentimos assim tanto efeito. A gente tem muitos empresários que estão buscando linhas de crédito, financiamento, por conta da diminuição, né, da ocupação, principalmente ali no período mais crítico que a gente sofreu, mas buscando alternativas para conseguir remodelar a gestão muitas das vezes, né? Qual foi o índice de demissão no período da crise mesmo e como é que está hoje o índice de contratação? A contratação, os dados ainda não atualizaram do CAGED, que é o local onde a gente consegue ter a melhor visualização desse índice. Mas a gente teve cerca de 1.000 colaboradores sendo suspensos pela Bolsa de Qualificação Profissional, que é uma modalidade que o Sinditur fez uma negociação com os sindicatos laborais para que não houvesse tanta demissão, e mais 1.000 e poucos colaboradores que foram demitidos mesmo. Então foram mais de 2.000. Mais. E hoje como é que está essa contratação? Você tem ideia? Apesar de não ter atualizado ainda? Ainda não atualizou, mas assim, estão buscando recolocação, mas estão com equipes mais enxutas. A gente está falando de um número de mais ou menos 6.000 colaboradores entre hotelaria e gastronomia, e aí esse número a gente está um pouquinho mais da metade, por enquanto. Entendi. Lisa, com relação ao nome do Flutua, ele tem um significado, né? O Flutua. Tem um significado muito especial para nós. E quando a gente criou o nome dele, a gente ficou pensando o que a gente queria traduzir para os empresários e para todos aqueles que acessassem a plataforma. E o Flutua vem de fluxo turístico atualizado, né? As siglas dele. E também de estar flutuando nas informações. A gente conseguir chegar num nível de maturidade no setor do turismo que a gente consegue analisar onde nós estivermos, como que está o fluxo. O retorno do Natal Luz para as ruas, isso para o Sinditur foi excelente, que aliás foram vocês um dos primeiros a levantar essa bandeira, né? Sim, nós fomos, a gente fez várias pesquisas com os associados, era um pedido muito grande da entidade que voltasse os espetáculos. O presidente do Sinditur, o Cláudio, ele inclusive teve várias reuniões com o prefeito, com a Rosa Helena, presidente da Gramado Tour, justamente para traduzir o quão importante era para o setor que retornasse o espetáculo no centro, para trazer essa proximidade com a comunidade e essa proximidade com a comunidade fosse traduzida também para aqueles que nos visitam. Então, sim, foi um pedido nosso, a gente participou inclusive de reuniões com o Ministério Público para poder entender o que poderia, o que não poderia, o que nós precisaríamos nos preocupar também sobre acessibilidade, sobre trajeto, enfim, porque a visualização da entidade não é somente fazer uma crítica ou uma sugestão ou, enfim, trazer algum olhar nosso. É também tentar entender como que a gente pode ajudar. E uma das coisas que eu brinco muito eu quero muito que a cidade tenha muito movimento e que seja um movimento bom, porque somente com o movimento a gente vai ter empresas e somente com empresas a gente vai ter a atuação da entidade. Então é como se fosse um elo. A gente precisa estar unido para conseguir avançar. Lisa, vocês também fizeram várias ações de ajuda às empresas, né? Tem uma coisa com relação à conta de luz, né? Como é que foi essa questão? Sim, a gente lançou a campanha há pouco tempo, que para as empresas que tiveram essa dificuldade, que foi toda a região, elas podem acionar a entidade e aí a gente consegue uma diminuição no tarifário propriamente não, mas um percentual com uma empresa parceira,
dos 3 primeiros meses em até 50% da fatura. E depois disso a gente tem uma parceria de 12,5%. Então hoje o que a gente tem de conta de energia, vamos pensar lá na ponta como é que isso funciona, eu tenho uma conta de energia de R$1.000. Então, né, enquanto empresa, claro, eu vou fazer parte desse projeto, desse processo, e aí lá na ponta eu vou estar tendo uma economia de mais ou menos R$112 mês por ter aderido, sem nenhum tipo de investimento. Mas isso só para associados do Sinditur. Somente para associados, Lisa, a Prefeitura de Gramado fez um repasse de R$1 milhão para o Sinditur para vocês gerirem a questão dos destinos de propaganda, de publicidade, né, para atrair mais turistas. Como é que vai ser feito isso? Esse repasse ainda não aconteceu e ele vai ser escalonado durante o período de 2 anos. Né? Então, esse processo não é algo rápido, é um processo que a gente vem estruturando, fez a apresentação do plano de trabalho para a Prefeitura, através da Secretaria de Turismo, com o secretário Ricardo, e após esse movimento a gente teve o aval do Conselho e aí passou por todos os trâmites legais. Mas a ideia é que a gente conseguisse traduzir que a cidade estava segura para visitação, então tem todo um posicionamento e a gente utiliza daí também o Flutua para saber quais são os destinos que a gente tem que investir em investimento de mídia paga, como Facebook, Instagram, Google Ads, YouTube, e também com a reconstrução de imagem a nível nacional, gestão de reputação mesmo, como que a gente deve se portar nas comunicações que vão acontecer do destino para fora dele. Né? A gente está falando de hubs de divulgação, como São Paulo, enfim. Então, mas isso você falou que não é tão rápido, vai demorar um tempo, mas essa divulgação a gente precisa para já, né? Sim, a do plano de marketing, de reconstrução da imagem, ela já está acontecendo. Ela tem um período de 3 meses somente. Então, é algo assim, com um investimento, esse valor de R$1 milhão, ele é separado, né? R$500 mil para toda essa gestão de reputação, que demora 2 anos, R$500 mil para a gente ser muito rápido nas ações que estão sendo desenvolvidas com o marketing, estratégia, enfim. E aí ele passa por divulgação em canais, Facebook, Instagram, YouTube, inclusive nas divulgações de empresas como Imob, que são dos pontos de pedágio, né? A gente tem divulgação também nos cinemas, de todos aqueles locais que são estratégicos através das informações que a gente alcança com o Flutua. Então, a gente vai lançar divulgações nos cinemas em Porto Alegre, porque a gente sabe que o porto-alegrense vem bastante para cá no período X. Aí a gente tem um valor deste montante que é investido em influenciadores que vêm de outros destinos, que são influenciadores de turismo, e aí vem comunicando que está fácil o acesso, que a gente tem rotas, que a cidade está segura, que o ambiente continua lindo, enfim. E também a gente tem esse movimento de ter uma nova divulgação, que aí a gente tem um vídeo focado nesse período, que ele já está pronto, depois posso até compartilhar. E também fotos novas para demonstrar a paixão da cidade com a família, casal e como que as pessoas podem circular pela cidade. E também para desmistificar um pouquinho aquele olhar de que Gramado é caro e que só tem isso, né? Que a gente não tem... enfim, produto para todos os gostos muitos e bolsos. Influenciadores, que você falou em investir em influenciadores, e como coibir os influenciadores do mal. Esses que ficam difundindo que Gramado é uma cidade cara, que Gramado não vale a pena, que Gramado está acabando. Como é que a gente faz para coibir esse tipo de mídia negativa? Esse trabalho é justamente o que a gente está fazendo com gestão de reputação. Quando acontece algo assim, inclusive como aconteceu de divulgação da Veja, por exemplo, que tem uma foto de Gramado como se tudo estivesse desmoronando, a gente já entra com pautas positivas para que aquela imagem não seja tão propagada, para conseguir traduzir que aquilo, na verdade, foi um fato isolado. Então, esse é o olhar. Então, tudo passa por uma análise estratégica de como que a gente vai se posicionar. E aí, sobre os influenciadores, o foco está sendo... Claro, eles conhecem a iniciativa privada, a gente tem a parceria daí de todos os parceiros do trade, né, sendo associados ou não, porque a gente está falando de recurso público, então a gente representa o todo, todas as empresas que são de Gramado, elas são convidadas a participar, a gente já fechou parceria com diversas empresas que não são associadas, até então, e aí esse trabalho é fazer com que o influencer diga e traga para os seus, né, para os seus seguidores que a gente tem a opção dos fornos com um bolinho de batata, que a gente tem, enfim, a cuca com linguiça,
que a gente tem a rua torta para tirar fotos incríveis, que a rua coberta é super bonita, que a nossa arquitetura é incrível, que a gente tem locais públicos que podem ser feitos passeios inesquecíveis. Então, desmistificar um pouquinho do que houve de construção, de que só existe restaurantes caríssimos. Essas pessoas que fazem propagandas negativas, esses influencers do mal, você acha que tem algum interesse por trás, alguém que está por trás para queimar Gramado, ou é porque Gramado dá mídia mesmo, e vamos falar mesmo que fale mal, porque isso dá mídia? Gramado dá mídia. Gramado dá muita mídia, e trazer coisas negativas muitas vezes tem um maior alcance do que coisas positivas. Infelizmente. Então, é muito disso. E muitos vieram para Gramado para aprender como que a gente fez. E aí, para que a gente consiga se manter, é muito mais difícil do que conseguir chegar até o topo, né? Então, o nosso trabalho aqui é manter esse padrão Gramado de divulgação, de como que os turistas que pensam em vir para cá enxergam a cidade. Então, a gente já teve assim várias ações bem legais dos próprios influenciadores. A gente teve uma influenciadora que estava aqui agora no último final de semana, que ela tem um alcance gigantesco. Teve influenciadores menores que foram comer um X no centro da cidade, e no outro dia foram no boteco. Porque a gente tem tudo isso em Gramado. Sim. Mas falta a gente conseguir traduzir isso também. Gramado é a cidade do fundi, do chocolate, do café colonial, do galeto primo canto, mas a gente também pizzarias temáticas. As pizzarias temáticas, mas a gente também tem uma laminuta muito boa, a gente também tem uma comida mais acessível e a gente pode comer bem em vários lugares. Isso. Então a gente precisa trazer isso mais para perto, e esse é o trabalho que a gente está fazendo. Taxa de turismo. Quanto que se arrecada hoje pela taxa de turismo e quem administra? É o Sinditur ou é a prefeitura? O Sinditur não tem nenhum envolvimento com a taxa de turismo. A taxa de turismo vai é recebida, né, pela municipalidade, e ela tem uma destinação direto para ações que estão na lei. Uma delas é um repasse para o convention, mas daí os números exatos a gente acaba não acompanhando tão de perto, porque não é um valor que é repassado para a entidade fazer a gestão de algum projeto. Na sua visão, como é que o Sinditur vê a questão da gente não ter mais que passar por esse tipo de aperto que a gente vem passando, já que nós dependemos praticamente 90% do turismo? O que fazer para que Gramado não fique tão vulnerável? A gente precisa encontrar outras formas de ter investimentos aqui, indústria, enfim, comércio em outros sentidos. Mas o turismo é muito bom e o turismo é muito rápido. Então, a gente conseguir ter turista de diversas localidades e de diversos nichos, ao meu ver, seria o mais vantajoso. A curto prazo. Um aeroporto nosso seria ideal. Um aeroporto que fosse mais próximo, que a gente não dependesse assim, tanto de Porto Alegre com a malha aérea, mas o turismo é muito rápido, é um dos setores mais rápidos para conseguir retorno. Porque a gente pode abrir a operação e no mesmo dia já ter movimento. E a cidade entrega isso. Né? O empresário acaba tendo uma diferenciação muito grande de cidades vizinhas, por exemplo. Então é muito mais fácil você apostar no turismo, né? O retorno é mais rápido, apesar de todas essas questões que a gente acaba ficando vulnerável, né? A gente tem uma certa vulnerabilidade no setor como um todo, não somente nessas catástrofes climáticas como que a gente teve, ou a situação da pandemia, que foi há pouco tempo também, mas ele entrega rápido. Então, ter um aeroporto mais próximo seria o ideal para a gente conseguir cada vez mais avançar. Tomara que a gente consiga, né? Assim espero. Conversei então com a diretora executiva do Sinditur Serra Gaúcha, Lisa Gottschalk. Falei certo? Gottschalk. Obrigado, Lisa. Eu que agradeço, Kaique. Até a próxima, pessoal. Olha só o pódio. Olha aí. Ao longo do ano, Gramado se transforma para acolher todos os seus visitantes e se prepara para oferecer a você o melhor da nossa cidade. Dos hotéis aos restaurantes e atrações, cada detalhe é pensado para proporcionar momentos inesquecíveis. A hospitalidade, a segurança e o carinho seguem sendo prioridade por aqui. Mas há algo que torna o nosso esforço verdadeiramente valioso. Você,
Cada sorriso que ilumina nossa cidade é o que realmente nos traz felicidade. É o brilho nos seus olhos ao explorar Gramado, a alegria de saborear nossas delícias culinárias, a sua emoção ao se conectar com a natureza. Seu entusiasmo com cada descoberta é o que enche nossa cidade de vida. Você transforma cada detalhe em algo extraordinário. E em cada experiência, é o seu toque especial que faz Gramado brilhar. Mais do que nunca, estamos prontos e esperando por você. Afinal, é você que faz Gramado feliz.